Olá, muito bom dia para você que está conectado aqui com a gente nesta manhã de terça-feira, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Mafelo Visoto e está no ar mais uma edição do Cap Talk, desta vez girando em torno do tema compliance e governança de identidades. Bom, temos visto que as empresas estão cada vez mais investindo em segurança de informação, não é mesmo? E o Gartner, a maior consultoria para pesquisa na área de tecnologia do mundo, comprova essa tendência. Foi estimado, para você ter uma ideia, que até 2024, quase metade de todas as organizações vão usar a governança de identidades para reduzir riscos de segurança. É claro que a ITERES não poderia deixar de debater esse assunto amplamente e mostrar como é possível fazer a gestão de identidade de usuários com segurança para garantir conformidade. E para isso, convidamos um time de especialistas gabaritados na área. Eu começo falando do Leonardo Souza, ele que é arquiteto de segurança e conformidade para a América Latina da Microsoft, e ele vai fazer também uma apresentação no evento de hoje, além de participar do debate. Também o Alfredo Santos, que é idealizador e organizador do IAM Tech Day e gerente de arquitetura de identidade e acessos na Farfetch de Portugal. A Rogéria Giremec, que é embaixadora do Comitê de Compliance Feminino, presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo e responsável pelo programa de conformidade do grupo Latam Airlines, além do Flávio Riva, que é professor em MBA de Compliance e Ética, diretor executivo da Mestra Consultoria. Bom, desde já eu agradeço a disponibilidade de todos para participar aqui desse evento online, que com certeza vai enriquecer muito a conversa. E agora eu gostaria de chamar o anfitrião da ITERES para uma palavra de abertura, o nosso João Gabriel, diretor de Business Growth, ele que também vai mediar o debate de hoje. Bem-vindo, João Gabriel. Já está aqui com a gente? Oi, bom dia. Olá, Mafê, bom dia, como que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Ó, eu sei que esse assunto de conformidade e governança de identidade está bem quente, não é mesmo? Com certeza, esse é um assunto aí muito em alta no mercado hoje. A gente está vendo cada vez mais as empresas conversando e se preocupando sobre isso. E nada melhor do que ter esse time de especialistas para a gente falar sobre isso hoje, né? Ótimo, perfeito. Então, um bom evento para todos. Boa apresentação, João. Obrigado, Mafê. Bom, o meu papo aqui é rápido, é mais uma abertura, né? Agradecer novamente aí todo esse time de especialistas que separou um tempo para compartilhar esse conhecimento com todos aqui presentes nesse webinar hoje. E realmente, né, agradecer também, falar em nome da ITERES, mas mais do que a ITERES como organizador deste evento, é falar do CAP Access Management, que é o nosso produto específico para a gestão de identidades e acessos, ou melhor, Identity Governance and Administration, IGA, uma frase que a gente vai falar muito hoje, né? O CAP Access Management é uma plataforma de gestão de identidades que, inclusive, foi citada recentemente no Gartner como entre as principais plataformas globais de gestão de identidades, já rodando em algumas dezenas de clientes, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Mas acho que o objetivo hoje, mais do que falar do CAP Access Management, que não é tanto o objetivo principal, é a gente realmente compartilhar este conhecimento sobre questões de governança de identidades e compliance e por que que isso é importante dentro das empresas. Por que que esse é um assunto que cada vez mais as empresas estão separando orçamento para isso, as empresas estão se preocupando e por que que isso é importante? Por que que esse movimento é um movimento tão latente no mercado? Mas essa parte eu vou deixar com os especialistas. Vamos lá para a nossa apresentação. É Com contigo, certeza. Mafê. Valeu, e principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem falado tanto de LGPD, se faz bastante necessário aí esse bate-papo. Obrigada, João Gabriel. Bom, antes de iniciarmos a apresentação do Leonardo aqui da Microsoft, eu tenho um recado para você que está nos assistindo. Vai aparecer aqui um QR Code na tela, se aqui já não está aparecendo. Ah, agora sim, ó. Esse QR Code, ele vai direto para uma pesquisa. Você aponta aí o seu celular para o QR Code e aí responde algumas questões. É coisa rápida, viu? Automaticamente você vai concorrer a um prêmio. Pois é, vai concorrer a um vale de R$ 500 no Original Experience. Você conhece? É uma plataforma que traz várias opções aí de uso desse valor. Então, tem experiências como passeio de balão, paraquedas, cursos, workshops, restaurantes, você pode almoçar, jantar,
restaurantes selecionados, tem produtos das mais diversas categorias para você se presentear, dar de presente, enfim, você vai poder gastar como quiser. Então, vai lá, responde a pesquisa e fica na torcida, combinado? Então, agora sim, eu chamo o Leonardo Souza, que é arquiteto de segurança e conformidade para a América Latina da Microsoft, para falar sobre segurança de identidades em cloud computing. Bem-vindo, bom dia, Léo. Tudo bem? Tudo bem, Mafê, tudo bem. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos colegas aqui do Roundtable, também para a nossa audiência. É um grande prazer estar aqui mais uma vez nesse evento da Iteris. E eu vou compartilhar um pouquinho da visão da Microsoft para essa parte de identidade, de governança de identidade, e espero que as pessoas que estão nos ouvindo aí tenham dúvidas e fiquem sempre à vontade em enviar aqui no chat, que vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem com vocês. Perfeito. E ó, já fica também um outro recado para quem está nos assistindo. Se durante a apresentação aqui do Léo você tiver alguma dúvida, anote aí, já mande aqui para o nosso chat, porque ao final ele continua para o nosso debate e aí vai responder as suas questões. Tá certo? Ótima apresentação, Léo. Com você. Muito obrigado. Vamos lá, subir o deck aqui. Legal, pode passar já essa primeira para a gente poder aproveitar. Legal. Bom, pessoal, eu gostaria de começar essa conversa, e a gente vai ter aqui alguns minutos para poder falar, e vai ser, obviamente, um grande prazer poder conectar com vocês depois. Mas o ponto principal que eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje é justamente sobre como a gente está analisando, como o mundo está analisando a ameaça que nós temos hoje global do ponto de vista de segurança, né? Então, esses dados aqui, esse slide, basicamente, ele representa uma análise do Fórum Econômico Mundial, e aí os líderes dessas nações, ou seja, os líderes das nações que fazem parte do Fórum Econômico Mundial, eles listaram uma série de riscos globais que a gente analisa. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, questões como doenças infecciosas, né? A gente está vivendo aí a questão da pandemia do Covid, também tem outras doenças aí que estão aparecendo, e em cada região do mundo a gente tem as particularidades, como a gente também tem a parte de cybersecurity. Então, ou seja, cybersecurity está dentro do mesmo quadrante, do mesmo risco para as organizações que doenças infecciosas, por exemplo. Ou seja, tem muita gente olhando isso. E o ponto principal que as empresas, que as nações vêm analisando é justamente o risco que isso vem trazendo para a segurança de cada uma das nações. Então, a gente viu ataques recentes aí à Ucrânia, a gente viu ataques recentes aí de outras nações, né? O ponto de cybersecurity, de cyberataque, ele acaba sendo um pilar importante para o guerra física, né? Então, a maioria das guerras, das últimas guerras, elas vão começando de um cyberataque, e as últimas não foram diferentes. E aí pode passar para a próxima aí para a gente já movendo, por favor. A gente viu agora, mais recentemente, a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, e pode passar mais um clique, por favor. A gente, 10 minutos depois que o avião da Nancy Pelosi pousou em Taiwan, a Taiwan recebeu um ataque bastante forte de DDoS, todos os serviços online do governo de Taiwan eles ficaram indisponíveis para a população, ou seja, a velocidade e o potencial de destruição de um cyberataque ele é bastante grande, e as nações do mundo hoje enxergam, tanto para a parte de defesa, para a parte de inteligência, contra a parte de contra-inteligência e de ataque, a cibernético como um pilar bastante importante do exército de forma geral. Podemos ir para o próximo slide, por favor. Legal, o que a gente vem vendo hoje, inclusive com o próprio Gartner, né, os benchmarks que a gente vem analisando? O primeiro ponto é que a complexidade do ambiente de segurança por si só, ou seja, gerir todo esse mundo de segurança da informação, de cybersecurity, ele acaba sendo um grande desafio. Então, o Gartner lançou um estudo recente que mostra um movimento de readequação de soluções de segurança dentro do ambiente de empresas que tem mais ou menos aí 1.000 usuários para mais, tá? Então, a gente vem analisando
uma ressegmentação das soluções, ou seja, quanto mais a gente conseguir unificar as soluções, quanto mais a gente conseguir deixar a gerenciabilidade desse ambiente mais fácil para quem está trabalhando, isso vai deixando desonerando o tempo dessas pessoas durante o processo do dia a dia de gestão de segurança da informação. Então, a gente vê mais ou menos uma queda de 50%. O que eu quero dizer com isso? Né? Ou seja, é muito mais fácil para quem está fazendo a gestão, de forma geral, de um ambiente de segurança da informação, ele ter, dentro de uma mesma console, dentro de uma mesma suíte de soluções, tudo aquilo que ele precisa para ele poder trabalhar. Então, tanto a parte de identidade, que é o que o tema aqui de hoje, né? Tanto não só a gestão da identidade, mas também a governança dessa identidade, como também a proteção dessa identidade, como também a análise de vulnerabilidades relacionadas a ela. Então, isso é um ponto que o Gartner já está tocando bastante, e a gente vem analisando essa ressegmentação, ou seja, é muito mais fácil para quem está gerindo que você tenha tudo isso englobado num único local, do que você tenha que manualmente, de repente, fazer um entendimento do que pode ser uma tentativa de um roubo de credencial junto com um outro evento, e muitas vezes eles estão correlacionados, e é justamente essa correlação que vai trazer um valor agregado. Então, fica um insight para vocês também aí, referente a esse benchmark de mercado, tá? Podemos passar para o próximo, por favor. Legal. O que a gente está vendo hoje nessa movimentação para a nuvem, tá, pessoal? Então, o primeiro ponto é que muita gente fala e já percebeu, muitas companhias perceberam que a movimentação para a nuvem, ela tem um ganho de custo na maior parte das vezes, né? Porém, existem algumas outras coisas que a gente vem analisando, né? Então, essa mudança para a nuvem, ela colocou um foco muito grande em cima do roubo da credencial, ou seja, a credencial, a engenharia social e a exploração de plataforma acabaram sendo pontos que ganharam uma notoriedade bastante grande, porque a credencial ela passa a ser o coração de todos os acessos que um usuário pode ter. E esse acesso vai desde um RP a um sistema de RP, por exemplo, CRM, ou até as credenciais de e-mail. Ou seja, ali a gente consegue ter, com uma credencial, a gente consegue mapear muita coisa do que esse usuário está fazendo. Então, além disso, a movimentação para a nuvem também aumenta bastante a nossa segurança, não só perimetral, mas também de nível de visibilidade. Então, a gente tem uma redução de superfície de ataque para malwares e de grandes ataques de grande distribuição, né? Podemos mover para o próximo aqui. Legal. O que a gente vem analisando do ponto de vista de ataque, tá? Isso vem aumentando bastante. Então, nos últimos anos, aí, somente no último ano, a gente cresceu 300%. Então, para quem gosta de números aí, a gente, em 2019, a gente analisava de sinais de ataques mais ou menos na ordem de uns 4 bilhões de ataques, né, de tentativas de ataque. Hoje, a gente lançou na semana passada uma pesquisa mais nova, onde a gente já ultrapassou os 45 bilhões de sinais vindos de superfície de ataque. Ou seja, dentro do que a gente gerencia, a Microsoft tem os próprios ambientes dela, os próprios sistemas delas e também os nossos clientes, esse número subiu quase 10 vezes. Então, ou seja, aqui a gente está falando de um ataque do tipo de phishing, que normalmente tem a ideia de ludibriar o usuário para tentar tomar justamente aquele ativo tão importante que é a credencial. Podemos mover para o próximo. Então, esse é o primeiro ponto super importante que a gente tem de mercado. E por que isso acontece? Porque, obviamente, os hackers adoram os passwords simples, né? Ou seja, hoje em dia, você não ter uma política de senha, por exemplo, mais estruturada, ou não ter uma política de duplo fator de autenticação, de múltiplo fator de autenticação, vai facilitar bastante o trabalho daquele que deseja entrar na sua companhia. E 85% dos ataques que a gente tem hoje, eles vão vir através de um phishing, que vai tentar ludibriar aquele usuário, como eu disse, e depois disso a gente tem os ataques de ransom, né? Ou seja, são os dois caminhos aí mais simples que a gente tem hoje de atacantes mirando os alvos, né? Podemos mover para o próximo.
Legal, podemos passar isso, por favor, os próximos para a gente já aproveitar o tempo aqui. Então, esse quadrante é um quadrante bastante interessante, onde a gente analisa o nível de segurança versus o dispositivo utilizado para autenticar, né? Ou seja, a gente tem aqui uma segurança baixa quando o usuário só tem ou coloca usuário e senha, né? Ou seja, a empresa só fornece esse tipo. A gente aumenta um pouquinho a segurança dele, mas a gente aumenta também o ponto de vista de inconveniência, ou seja, fica mais difícil para o usuário, muitas vezes, trabalhar com um token desses aqui, e a gente normalmente, até nos processos de change management que as empresas vão fazendo, eles recebem um feedback negativo dos usuários quando eles colocam mais, né? E aí a gente tem um modelo muito mais simples, né, de Firewall 2, onde a gente consegue armazenar as credenciais de um usuário num outro dispositivo, né? Mas o ideal é que a gente viva daqui para frente um mundo sem senhas. A Microsoft apoia bastante essas iniciativas e dentro das nossas soluções a gente vem colocando cada vez mais essa possibilidade, porque a gente consegue aumentar o nível de segurança do usuário e diminuir a resistência dele em adoção em novas tecnologias, tá bom? Podemos passar para o próximo. E o que a gente tem, pessoal, de estratégia para a parte de gestão de identidade e de governança, tá? Então, obviamente, o nosso princípio acaba sendo a nuvem, né? Ou seja, a nossa gestão, o nosso core aqui, por isso está no desenho, aqui o Azure AD, que é a nossa solução aí de gestão de identidade, que vai fazer uma ponte entre todo o mundo on-premise, ou seja, o mundo de legado que a gente tem, e vai conectar de forma segura esse usuário que está vindo on-premise para nuvens de diferentes tipos de parceiros, tá? Então, e de outros vendors, né? Como aqui coloquei SAP, Salesforce e outras nuvens. Então, esse é o primeiro ponto da gente conseguir ser esse grande proxy aí para prover essa segurança para os nossos clientes. Depois, poder prover também uma governança em cima de todo o ciclo de criação e de gestão dessa identidade, ou seja, a gente passa a monitorar desde o momento da solicitação dessa identidade até tudo que essa identidade vai poder fazer dentro daquele ambiente, não vai poder fazer, sendo que cada uma dessas requisições e dessas aprovações, elas passam por um fluxo formal e depois a hora que essa credencial precisa ou perder esses acessos ou até ser removida, tá? Então, esse é o parte da nossa estratégia. A gente pode ir para o próximo slide aqui. Legal. Então, aqui, um dos pontos que a gente discute bastante é como ajudar as pessoas que tomam decisão, e aí as pessoas que tomam decisão podem ser um gerente de tecnologia, um diretor de tecnologia, um diretor de segurança da informação, ou até mesmo quando essas pessoas levam uma discussão de uma aquisição de uma nova solução, de uma implementação de um projeto de governança de identidade para um terceiro aprovar, né? No caso de um board. Assim. Então, ou seja, a gente precisa, primeiro, fazer com que eles entendam o nosso processo, entendam o quão valioso é essa informação, essa identidade, ou seja, de posse de uma identidade específica, o quanto que uma pessoa maliciosa, uma ação maliciosa pode causar para aquele negócio. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é fazer uma análise interna para saber, do ponto de vista de licenciamento ou das soluções já contratadas, o que se pode fazer para que você tenha pequenos ganhos no curto prazo. Muitas vezes, a gente pode começar um projeto desse analisando o que a gente tem dentro de casa, o próprio AD on-premise, as próprias políticas que nós já temos. Né? Aqui, aquele mantra do fazer o básico bem feito, ele acaba sendo bastante importante. Né? E o ótimo também é inimigo do bom. Ou seja, muitas vezes eu percebo algumas organizações com projetos bastante ambiciosos do ponto de vista de governança de identidade, mas o básico ainda não está sendo feito. E aí, esse hiato entre você fazer o básico bem feito, que muitas empresas não fazem, e até a implementação de uma grande solução, é justamente onde os problemas acabam acontecendo, onde as credenciais acabam sendo vazadas ou roubadas. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente consiga fazer o básico de uma forma bastante efetiva. Tá? Podemos mover para o próximo, pessoal.
Legal, então aqui, para a gente já encerrar e começar o roundtable, primeira dica que eu dou quando eu começo a trabalhar num projeto de governança de identidade ou gestão de identidade, é a gente conseguir identificar algumas personas, né? Colocar mesmo num papel, assim, quais são as pessoas que, de certa forma, são decisores e são envolvidas dentro de um projeto como esse. Porque a gente vai perceber com esse exercício que cada uma das pessoas, elas têm uma necessidade diferente. Então, dentro de um projeto, cada uma vai se beneficiar de uma forma, e a gente precisa atender, do ponto de vista de provedor de solução, a gente precisa atender os requisitos de cada uma delas. Tá? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, um business manager que tem um foco em agilizar o processo e aumentar a eficiência de quando um novo colaborador começa na empresa, né? O time de TI, por exemplo, o time de infraestrutura, tem uma ideia de reduzir os custos operacionais, ou seja, ao invés de ter muitos sistemas, ao invés de ter muita gente trabalhando dentro desse processo, quanto mais automático e inteligente a solução for, melhor do ponto de vista dela, vai atender o ponto de vista da Megan aqui. O Nestor, ele é o cara do compliance officer, ou seja, ele está muito mais preocupado em analisar, do ponto de vista de identidade, como é que ele vai suportar dentro de, por exemplo, uma adequação a regulamentações de mercado. Ou seja, de repente, se a gente vai conversar com compliance officer para esse tipo de projeto, a gente tem que mostrar para ele esse tipo de coisa. Olha, a gente está trabalhando um projeto de identidade que vai te ajudar a ter um controle melhor da LGPD, que vai te trazer controles importantes para que depois você possa tomar decisões corretas, né? E, por último, aqui, o diretor de segurança, que tem a ideia de reduzir os riscos aqui operacionais e também aumentar a segurança. Ou seja, esse exercício é bastante importante para que a gente possa entender os critérios de sucesso, seja da aprovação de um projeto, ou seja, quando o cliente ainda eventualmente não comprou, e cliente, eu estou falando que, considerando que cada uma dessas pessoas é um cliente também interno, tá? E também quando a gente vai apresentar isso para um terceiro. Então, é bastante importante que a gente tenha esses critérios bastante definidos. Podemos passar para o próximo slide. Legal. Então, essa aqui acaba sendo a jornada que nós temos dessa empresa, que a gente chamou de Contoso aqui, rumo a um processo de gestão de identidade mais eficiente. Então, a gente vai passar aqui, basicamente, no início, quando esse usuário faz um onboarding, né? Ou seja, ele entra dentro da empresa, é contratado, ele vai ser criado, provavelmente, essa identidade dentro do sistema de diretórios dele. E aí, é importante que depois a gente passe para a automatização, não só dessa criação, essa automatização dessa criação pode ser dentro de um sistema de RH ou algum outro, a gente vai falar disso daqui a pouco, e depois a gente passa para a automatização dos acessos que cada um desses usuários vai ter nos diferentes recursos computacionais e de aplicações que essa empresa vai ter. Ou seja, se a gente conseguir automatizar baseado em alguma coisa nesse sentido, é bastante importante. Depois a gente parte para a parte do self-service, ou seja, o que esse usuário vai requisitar além daquilo que a gente já deu para ele, né? E depois disso, se a gente conseguir também trabalhar com uma recertificação desse acesso, ou seja, a gente vai de tempos em tempos buscando esses acessos, a gente reduz bastante o risco. Aliado a isso, que a gente chama de just-in-time access, ou seja, a gente só vai permitir que aquele acesso seja disponibilizado por um tempo específico depois de um fluxo de aprovação. E depois garantir que esse usuário possa sair da companhia ou perder aquele acesso de forma tranquila. Tá? Então, podemos passar aqui, pessoal, só para a gente entrar em detalhes rapidinho nos próximos slides. Então, o próximo aqui, como eu falei para vocês, pode passar mais um. Legal. Então, aqui, do ponto de vista de conexão, a gente tem sistemas de RH basicamente conectados no Azure AD, né? Nossa solução de gestão de identidade, e o Azure AD vai fazer a sincronia, essa colaboração com o Active Directory local, né? Ou seja, o gatilho inicial vem de sistemas de RH, por exemplo, ou de outros sistemas, ou até de identidades de terceiros, né? Externos, né? Caso de outros provedores. Podemos passar para o próximo. Então, uma vez que a gente conseguiu linkar esses dois mundos, a gente já tem a identidade vinda de um outro local. Pode passar para o próximo. Quando a gente vai
para a parte de automação de permissões, a gente tem o Azure AD também trabalhando o processo de single sign-on e provisionamento, não só em aplicações SaaS, como outras nuvens também, ou seja, a gente tem conectores prontos para que o usuário tenha não só a experiência do single sign-on, como também de um provisionamento automático baseado em alguma regra de negócio que a gente colocou. E se essa aplicação estiver on-premise, a gente também consegue trabalhar através de proxy, né, de application proxy, para estabelecer uma comunicação com essas aplicações legadas e também oferecer o provisionamento e o single sign-on automático para aquele usuário. Podemos mover para o próximo, pessoal. Agora, na parte de self-service access, o que a gente tem? Podemos passar para o próximo slide. Legal, a gente tem aqui os workflows de acesso, como eu falei para vocês, ou seja, a partir do momento que o usuário entra na companhia e ele vai requisitar um acesso adicional ao padrão, a gente passa, então, a automatizar um fluxo de aprovadores, isso pode ser baseado em departamento, pode ser baseado em alguma outra política. A gente vai criar políticas também de revisão desses acessos, às vezes aquele identidade ela vai passar por 2 ou 3 meses de um projeto específico, então a gente vai revisitar isso, e também a parte de mudanças organizacionais, ou seja, o usuário entrou no marketing, vai para finanças, depois ele vai para TI, e aí o que acontece na maior parte das empresas é que ele vai acumulando acesso. Aqui a gente cria um processo para que a identidade possa ser viva, ou seja, se ele saiu de um departamento para o outro, provavelmente ele vai perder o acesso ao departamento anterior, tá? Podemos mover também para o próximo, pessoal. Legal, podemos mover para o próximo, que é a parte de recertificação para redução dos custos, ou seja, a gente cria basicamente políticas automatizadas, analisando também o comportamento desses usuários, né? Com uma visibilidade de auditoria, onde a gente vai checar, olha, 3 meses, vocês aprovaram esses usuários, você gostaria de recertificar, ou seja, ele precisa continuar com esse acesso? Sim ou não? Precisamos refazer esse acesso, né? Seja para usuários locais, seja para usuários, como eu disse, num processo de M&A, ou seja, um projeto específico que a gente precisou criar essa identidade. Então, aqui a gente também tem essas políticas. Podemos passar para o próximo aí. E a última parte é a gente trabalhar com o que a gente chama de PIN, né? Que é a parte de entregar a permissão para o usuário para um tema específico durante um tema específico. A gente pode passar para o próximo. Então, a ideia é que, dentro de um processo, vamos pensar que um administrador ele vai implementar uma atualização em um sistema. Para que aquele administrador precisa ter um acesso com muitas permissões durante todo o período? A gente pode sim criar um fluxo onde ele formaliza aquele processo que ele vai executar, a ferramenta automaticamente provê aquela permissão que ele pedir durante um período específico de tempo, e depois ela vai automaticamente retirar isso. Então, esse é um ponto bastante importante da governança que a gente também cobre dentro das nossas soluções. Podemos passar para o próximo aí. Então, aqui só passando essa parte, né? Ou seja, a gente tem um processo ali de permissionamento e de aprovação, dado aquela solicitação. Podemos passar para o próximo, que eu já acabei cobrindo no pitch, né? E aqui é quando a gente morre a credencial, ou seja, dessa forma a gente consegue reduzir os custos, deletar os usuários de fato e aumentar a eficiência, no caso de licenças, de custo de licenças e tudo mais. Então, esse é o ponto principal. Foi bastante rápido aqui, somente um plano de fundo para que a gente pudesse entrar no roundtable aqui e discutir cada um desses temas, baseado nas perguntas de vocês, pessoal. Devolvo para você, Mafê. Opa, estou de volta! Muito bom, parabéns pela apresentação. Eu fiquei refletindo aqui. Sempre que eu vejo apresentações sobre segurança, eu fico pensando sobre as minhas senhas, se elas estão adequadas. Eu tenho certeza que a tua não é Leonardo Souza 123, né? Seguramente não. E ainda que fosse, a gente tem vários mecanismos para poder garantir a integridade daquele usuário, né? Então, essa parte importante aí que o pessoal precisa se conscientizar. Só a senha não é mais suficiente. A gente precisa colocar mais barreiras aí para proteger a nossa credencial.
Com certeza. Obrigada, Léo. Bom, eu reforço para você aí do outro lado, para você participar do sorteio. Vamos ver se vai aparecer um QR Code aqui na tela novamente. Vai aparecer em algum momento aqui. Você vai apontar o seu celular para o QR Code e automaticamente vai cair ali numa pesquisa, responde as perguntas e você concorre, então, ao prêmio de hoje, que é um voucher de R$ 500 para gastar no site originalexperience.com.br. Participe, não perca aí essa oportunidade. Bom, como o Leonardo já falou, chegou a hora do nosso momento mais aguardado aqui do dia, que é o Round Table, momento de bater papo aí sobre esse tema com profissionais renomados na área. E claro que a gente quer também que você participe da conversa. Então, se tiver comentários ou quiser fazer perguntas, mande aqui pelo nosso chat, porque a gente vai reservar um tempinho ao final do Roundtable para responder as perguntas aí da audiência, combinado? Então, eu chamo de volta à tela o João Gabriel para mediar esse debate. João Gabriel está aqui com a gente? Muito bem. Estou de volta, Mafê. Maravilha. Então, ótima condução aí para você e que seja um debate muito enriquecedor. Claro, vamos para cima. Bom, eu queria só que todos compartilhassem a câmera para a gente já começar a entrar no Roundtable. Léo, pode ficar. Bom, enquanto o pessoal está abrindo a câmera, só queria agradecer aí pela apresentação do Léo sobre aí toda a parte de segurança de informação, riscos e gestão de identidades aí da Microsoft. E até complementar, né, porque o CAP Access Management nasceu justamente baseado muito em plataforma Microsoft para a gente conseguir aportar não só clientes de Azure AD, mas clientes de Google e clientes de outra plataforma, seguindo o mesmo ecossistema, né, desde do onboard do colaborador, a criação da identidade no diretório e a gestão de todo esse acesso perante toda a jornada do colaborador, não só na entrada dele, nas movimentações, quanto no próprio desligamento, integrado com self-service e tudo mais. Então é legal ver aí toda a evolução da plataforma Microsoft e como o CAP Access Management, como uma plataforma específica para isso, evoluiu nesse sentido. Então, queria dar boas-vindas novamente aqui agora com câmera aberta a Rogéria, ao Riva e ao Alfredo. Pessoal, bem-vindo, bom dia. Obrigado aí pela participação de vocês aqui hoje. Eu queria começar a pergunta com o Riva. Riva, nos seus mais de 18 anos à frente aí da Mestra Consultoria, trabalhando com temas como governança corporativa e compliance, me explica um pouquinho, na sua visão, o que esses termos significam, né? Compliance e governança corporativa, e por que eles são tão importantes para as empresas? Só para dar um contexto geral aí para quem está entrando. Claro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E falando um pouco aqui de governança, de compliance, a gente tem atuado aí 20 anos, nos últimos 20 anos com governança e compliance, principalmente com compliance. A governança é algo um pouco mais amplo, muito mais direcionado à maneira como a empresa conduz os seus negócios, né? E aí a gente entra muito mais numa linha de, quando a gente fala de governança, a gente entra muito mais numa linha de estrutura organizacional, né? E aí entra, quando a gente fala de governança de identidade, por exemplo, aí você já está entrando na maneira de conduzir os acessos, né? De acesso apropriado a quem, né? A quem deve ter esse acesso aos dados da empresa, né? Quando, onde, né? Então aí já é a governança de identidade. E o compliance é a conformidade, né? Como o próprio nome diz, o compliance being compliance, é estar em conformidade, e essa conformidade é não só uma conformidade com as leis e regulação aplicável à empresa, mas também as boas práticas de mercado, toda a parte de integridade, né? Então, o compliance é bastante amplo, tanto quanto quando a gente fala de governança corporativa, né? E aí eu fatiaria ali o que é governança, né? Para uma governança corporativa, que é a empresa, a governança de identidade, que é o foco, né, nessas questões da acessibilidade aos dados, aí você tem governança ambiental, né, com foco de sustentabilidade, né, impactos ambientais. Então, a gente pode fatiar a governança em diversos assuntos, né? Tá? E o compliance é uma estrutura, né, que toda empresa precisa ter, todas as empresas já têm
bem ou mal, elas possuem algo implantado, né? Quer seja uma gestão de riscos, quer seja um código de ética, né? Um canal de denúncias, né? Então, são pilares de um programa de compliance, né? E cada vez mais isso é muito importante, muito questionado. Então, as empresas hoje em dia, quando vão estabelecer qualquer relacionamento, né, com fornecedores, com parceiros, elas buscam conhecer um pouco mais esse parceiro para ver se realmente não é uma parceria que pode trazer certo risco, né, um risco reputacional, né, você está associando a sua empresa ali, né, a uma empresa que teve um problema reputacional aí no passado recente, alguma coisa nesse sentido. Então, é um tema que tem sido discutido cada vez mais, né? Eu acho que assim, compliance e governança corporativa, principalmente, é um desafio para todas as empresas, tá? Independente do tamanho, do setor, né? Alguns setores são mais sensíveis, é lógico, tem setores com muita regulação, né? Esses setores eles são muito mais maduros, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com o mercado financeiro, né? Então, o mercado financeiro tem regulação de Banco Central, de CVM, né, SUSEP para a parte de seguros. Então, ele não tem a possibilidade de não ter uma boa governança ou não ter um bom compliance implementado. Se ele não tiver, ele não pode jogar, né, ele não pode entrar em campo. Né? E outros setores são menos regulados, mas a importância de se ter um compliance bem implementado é tão grande, tão importante quanto, né? Assim dizer. Boa, legal. E, Rogéria, estando à frente aí de uma área de compliance há mais de 20 anos, como que você enxerga a evolução da visão que as empresas acabaram adquirindo com relação a esse tema de compliance e de governança corporativa? Como que foi essa jornada até chegar onde a gente está hoje, nesse mindset nas empresas? Bom, eu vejo uma grande evolução, né? Primeiro eu queria agradecer muito a Iteris pelo convite, é um prazer estar aqui, uma grande honra dividir essa mesa com todos vocês. Então ficam aqui os meus agradecimentos antes de qualquer outra coisa. Mas eu vejo uma grande evolução no que tange ao gerenciamento dos dados, ao cuidado com os dados. O meu background começou no finado Banespa, então ali a gente já tinha um cuidado muito grande por tudo isso que disse o Riva, mas também pelo fato de que a gente tinha que preservar o sigilo bancário, todos os dados dos nossos clientes, então isso vem de lá de trás. Depois veio a Lei Complementar 105, de 2001, se eu não me engano, e que trouxe também um regulamento, olha eu falando espanhol aqui, uma regulação muito forte com relação aos dados. O que eu digo é o seguinte, a LGPD não inaugurou o universo de proteção de dados no Brasil. A gente já tinha todo um ordenamento antes. A gente tinha a própria Constituição Federal falando, que é de 88, falando de privacidade, intimidade. Então, isso tudo já existia e a gente tinha que prover mecanismos suficientes para melhorar. Depois eu trabalhei muitos anos na Serasa e lá a gente cuidava basicamente de dados pessoais, na maioria das vezes. E aí, então, toda a parte de cadastro positivo, todos os dados para crédito, já tinha toda uma normatividade envolvida nisso, embora não tivesse essa Lei Geral de Proteção de Dados, que, sem dúvida alguma, é uma grande evolução. Muito embora a gente já tivesse várias empresas obrigadas a cumprir, por exemplo, a GDPR, que veio já para substituir a diretiva número 5 da Comunidade Europeia. Então, os europeus, nesta questão, estão anos-luz à nossa frente, no que tange a proteção de dados. Isso é muito forte, é cultural para eles, né? Eles têm uma consciência. E uma vez eu escutei uma pessoa falando o seguinte, que proteção de dados é liberdade. E eu fiquei refletindo e falei, tem razão, porque você é livre para escolher onde você põe o seu dado, o cuidado que você quer ou não quer dar ao seu dado. Isso a gente já via antes, a intimidade. Eu dou até sempre o exemplo de uma grande apresentadora de TV que estava com um câncer
num local super íntimo do corpo dela e ela mostrou para o público. Então, assim, foi uma escolha dela. Isso é legítimo. O que não seria admissível naquele momento seria algum jornalista, alguém obter esses dados de maneira ilícita, porque dado de saúde sempre foi protegido, dado de saúde, opinião religiosa, orientação sexual. Então, isso tudo a gente já tinha como dado sensível. Aí veio a LGPD para nos trazer a normatividade e, mais do que isso, a consequência para o não cumprimento. E agora, toda vez, desde que saiu a lei, a gente está esperando a grande multa que virá. E agora estão falando que vem em setembro, que em setembro nós vamos começar a ver grandes casos aí mexendo com esse mundo. E eu vou falar uma coisa, eu acho ótimo, porque as empresas vão aprender que tem que cuidar de todos os dados, todas as empresas, cuidado com o empregado, cuidado com o dado do fornecedor, cuidado com o dado do cliente. E como tudo na vida, é pelo amor ou pela dor. Perfeito. E eu gosto muito dessa frase do privacidade é liberdade, eu já tinha ouvido e eu particularmente uso bastante na minha vida, porque realmente você vai numa drogaria, você vai num lugar e tá pedindo CPF, tá pedindo tudo, é complicado e você se sente você sente que a pessoa ou a empresa está invadindo sua privacidade, né? E há uma liberdade muito grande entre você ter esse controle. E aí eu queria só complementar uma questão que acontece bastante hoje, eu queria que o River falasse um pouco nesse sentido, que é o medo dessa questão da GDPR, a LGPD, a multa, né, dos 50 milhões, até 50 milhões de reais, ela assusta e está assustando muitas empresas, porque todas elas tratam com dados sensíveis de uma forma ou de outra. E o que está acontecendo bastante hoje é essas empresas, elas estão adotando uma política do não armazenamos nada, não vamos tratar nada. Só que isso, consequentemente, impacta o negócio. Imagina um Serasa falando que não vai armazenar dados de clientes. Impossível, você não vai ter o trabalho, você não vai conseguir exercer o seu negócio principal. Então eu queria entender de você, Riva, como que você está enxergando isso das empresas nesse trabalho de adequação para ficar em compliance com relação ao LGPD. Perfeito. De fato, assim, a gente, no último ano, principalmente, a gente sentiu aí realmente uma demanda muito forte para projetos de adequação, né, por projetos de adequação à LGPD. E esses projetos de adequação, é curioso, porque, assim, via de regra, você vê muito escritório de advocacia atuando num projeto de adequação LGPD. E é um assunto que, de fato, ele envolve questões jurídicas, a adequação de um contrato, a adequação de disclaimers, né, o próprio aceite, né, o consentimento, mas existe muito mais, e aí no meu ponto de vista, uma demanda de tecnologia, de segurança de informação, né, de proteção de dados, de blindagem disso. Então, claro, cada empresa tem suas características, tem as suas entradas desses dados, né, e como esses dados são processados, né, a gente tem muito aí no mercado financeiro, eu sempre trago alguns exemplos de mercado financeiro, a gente tem muito uma questão de conflitos de interesse, que é regulado inclusive por Banco Central, por CVM, né? E então, assim, eu tenho um exemplo típico, assim, uma área de cadastro de um banco, ela tem que ter informação à carteira, né, de investimento de um cliente, de um investidor? Não tem, não pode, né? Então, essa gestão dos acessos, né, ela é algo essencial, né? Porque, primeiro, não precisa ter, né? Quando você vê a regulação, não é que não precisa, não pode ter, né? Não é uma questão de precisar, né? E na sequência, a gente vê realmente muitas empresas adotando alguns mecanismos de descarte, né, de eliminação dessas informações, para falar, pô, agora eu já não tenho mais essa informação, né? Mas muitas delas possuem e podem possuir alguns impactos, uma vez que ela realmente elimina essa informação dentro do histórico dela, né? Então, o próprio mercado financeiro, aí trago mais uma vez um exemplo, né, quando existe uma eventual investigação ali de Banco Central, por uma lavagem de dinheiro, né, um indício de lavagem de dinheiro, né, ou qualquer tipo de fraude, um layering, spoofing ali na CVM,
A CVM ela vai procurar o histórico desse cliente, das operações, e não é só nos últimos 3 anos ou nos últimos 5 anos, né? Ela vai querer que a instituição mostre todo o histórico de operações daquele cliente. Então, nesse sentido, mais uma vez, todo o projeto de LGPD ele precisa ser muito bem pensado. Tá? Então, não adianta a gente falar, olha, a lei fala que não pode manter mais do que 5 anos, ou alguma regulação específica fala disso ou daquilo. Tudo precisa ser muito pensado, e uma coisa que eu sempre falo nos nossos projetos, junto aos clientes, todo negócio existe risco. Tá? E o risco, muitas vezes, a gente assume esse risco. A empresa acaba assumindo aquele risco. Lógico, tenta mitigar da melhor forma possível, né, inserir controles, mas inevitavelmente alguns riscos precisam ser assumidos pela empresa. Né? Então, principalmente no mercado financeiro, eu mesmo, as nossas recomendações, quando a gente está montando quando está fazendo algum projeto, que a gente está montando uma política ali de guarda, armazenamento de dados, ou coisa desse tipo, a gente insere alguns controles ali e acaba mantendo por mais tempo, inclusive que a regulação atual exige. Porque eu já vi casos ali de ele inicia uma investigação com uma operação, e aí ele quer buscar todo o histórico daquilo em 5, 6, 8 anos atrás. E aí você não tem como mostrar aquilo ali ou comprovar que você foi diligente, né? Porque o que se espera de uma instituição, e aí uma instituição financeira no caso, é diligência, né? Eu preciso ser diligente, e fazer meu trabalho com controle, em compliance, né? Então é muito nessa linha, tá, João? Boa, legal. E aí eu queria ir para um lado, aí entrando mais na área de segurança de informação e até a própria questão de governança de identidades com o Alfredo. Alfredo, do ponto de vista realmente de segurança, qual que é a sua visão da importância das empresas terem uma boa gestão de identidades e acessos? Alfredo? Ah, tá. Agora sim. Boa. Boa, vamos lá. Bom, obrigado, Só João. repetindo a pergunta rapidinho, então, qual a sua visão sobre como a questão do ponto de vista de segurança de informação, a importância de gestão e governança de identidades? Joia, joia. Bom, primeiro que os colegas aqui já anteciparam aqui uma série de pontos, né? Então, começando aqui pela questão da importância, eu vejo que ela ataca itens como toda a parte de riscos de segurança, como o Léo falou, né? Ela atinge totalmente conformidade, eu vou até comentar aqui um pouco até do que eu ando sofrendo com isso, né? Sobre conformidade, e eu queria incluir também a fraude no negócio. Tá? A gente vai acabar tocando muito ponto de fraude no negócio, porque o acesso também, além de todo o risco com a proteção de dados, ele também permite, né, e aí vai acabar impactando SOX, por exemplo, ele acaba permitindo manipulação de dados, fraudes e afins. Né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho muito tempo com identidade de acesso, eu estou há 22 anos trabalhando com isso. No comecinho não tinha IGA, né? Ele veio para resolver aí uma série de pontos, né? E hoje, por exemplo, eu estou num projeto global, e esse projeto, pelo fato dele ser global, eu tenho, por exemplo, operações na América Latina, na América do Norte, China tem joint venture, tem operação na Europa, então imagina, eu tenho que estar conforme com LGPD, GDPR, Lei da Califórnia, com SOX e com PCI ao mesmo tempo, dado o contexto do que eu trabalho aqui, que é retail, né? Então, esse é um ponto que a governança de identidade ela vai endereçar diretamente, né? E aí, assim, para contextualizar aí um pouco mais técnico e no detalhe, como que a gente vai desdobrando isso em implementação, né?
O que seria o IGA, né? O IGA ele acaba envolvendo a questão de como que os acessos são aprovados na empresa, como que é feita a gestão desses acessos, desses perfis, né? Então a gente tem que discutir isso. Eu peguei casos super interessantes aqui, né, que a gente vai comentando aqui ao longo do debate, né? Tem que ter a revisão de acesso periódica que o Léo colocou também. Se usa muito a parte que a gente chama de movers, que é toda essa movimentação de pessoas entre departamentos, e no meu caso, entre países, tá? E principalmente eu tenho um impacto forte que envolve a governança com aquisições. Então, por exemplo, a gente compra muita startup, ou normalmente junta também com empresas maiores, né? Mas você compra uma startup, você ganha uma ou duas nuvens de presente cheia de acesso também, né? Então isso acontece bastante, né? E outras coisas que aí também frutos da governança é a questão do risco de cada pessoa. Isso é um negócio super interessante que você vai tendo de frutos depois, que é assim, por exemplo, teve toda a parte de com prevenção ao ataque, phishing e tal que o Léo colocou. Imagina o quão uma pessoa ela é mais perigosa em termos de risco do que outra na empresa, né? E o IGA ele também pode ajudar com essa informação e pode ainda prover insumo depois, por exemplo, as tecnologias da Microsoft, que eu comentou, até para a tecnologia ter essa retroalimentação e trabalhar isso a favor da gente. Então, isso é uma coisa também que eu aplico bastante, de entender que pessoa tem mais acesso que a outra, que deveria ter, né, nesse caso. Então, ela é uma pessoa mais suscetível a ser um problema quando a empresa sofre um ataque, por exemplo, né? E assim, eu sou totalmente também a favor do básico bem feito ali, do Léo também, né, toda a parte de análise. Então, assim, qualquer projeto de IGA, conformidade, você tem que começar com estudo de tudo, com uma busca de melhoria, limpeza de dados, né? E aí você vai tombar para a tecnologia. Né? Boa, legal. Léo, quer complementar alguma coisa aí do que o Alfredo? Sei que você falou bastante já durante o seu tempinho aí. Você quer complementar? Eu acho que vai mais ou menos nessa linha que o Alfredo comentou mesmo, né? Eu acho que só a única coisa que eu complementaria nesse ponto é que cada vez mais a gente tem, não vou dizer problemas, mas recursos tecnológicos dentro da mesa e da discussão de outros departamentos, né? Ou seja, dado a importância que uma identidade tem para a organização e do potencial problema que ela pode causar, por que não envolver outras áreas, né? Ou seja, explicar para o CFO por que é importante essa identidade, por que aquele projeto precisa ser implementado, porque aquelas políticas precisam ser feitas daquela forma, e outros parceiros de negócio dentro da empresa, né? Ou seja, segurança da informação de forma geral, ele é um tema organizacional, assim como a LGPD, assim como outras regulações, ou seja, não é só um problema de legal, não é só um problema de TI, não é só um problema de segurança, acho que é um projeto de adequação da companhia e do processo de maturidade que ela está e onde ela deseja chegar. Então, por conta disso, acho que a gente precisa envolver diversos atores dentro da empresa. Então, esse ponto, talvez, que o Alfredo colocou é importante, porque ele começa numa ação pré-tecnológica, né? Ou seja, a gente passa por um momento de conscientização e aí, a partir disso, a gente, então, implementa que, em tese, deve ser a parte mais interessante e a menos problemática. Boa. Até para quem entrou agora no webinar, só contextualizando, o IGA, né, ou IGA, é o Identity Governance and Administration, que é uma categoria dentro da parte de segurança de informação que cuida da governança e administração de identidades. E algo que eu acho bem interessante também sobre os projetos, né, de IGA, qual que é o driver que o negócio tem para contratar uma solução, por exemplo, de IGA. Da nossa experiência em anos trabalhando com CAP Access Management, a gente vê três principais dores que são resolvidas. As três podem ser resolvidas, mas normalmente uma é mais direcionada, que é, primeiro, essa questão de certificações e compliance. Então, você estar compliance com SOX, PCI DSS, LGPD, etc. Tem uma segunda questão, que é a questão de risco. Então, empresas que identificam e sabem o risco, que tem a questão de identidade, o risco humano, a engenharia social
para conseguir ter a fraude, igual o Alfredo falou. E o terceiro ponto, que é a questão de redução de custo, com a automação dos provisionamentos. Então, a partir do momento que você tem uma quantidade de colaboradores aí maior que 250, 500 colaboradores, toda a área aí de helpdesk sabe o trabalheira que dá você ficar concedendo acesso a AD, aos sistemas direto, fazendo movimentação, sabe? E o quanto isso pode deixar as identidades com algum risco corporativo da pessoa ter algum acesso que ela eventualmente não precisaria ter. Então, dentro desses 3 pilares, eu acho bem interessante quem está ouvindo entender que a trigger para você buscar um software de GA, ela pode vir por um desses 3 pilares, ou dependendo do tamanho da empresa, muitas vezes você precisa dos 3 sendo resolvidos, e é isso que uma plataforma de IGA como CAP Access Management resolve. E aí, Rogéria, fazendo até um gancho desse assunto, como que você enxerga o nível de maturidade das empresas brasileiras com relação a essas questões de compliance, governança corporativa, gestão de identidades e acessos? Olha, então, como eu disse, eu acho que está evoluindo bastante, acho que ainda tem muito para ser desenvolvido, mas muito já foi feito. E aí, o que eu gostaria de tratar agora é assim, o que a gente faz, né? Vamos para a prática. Então, na teoria a gente já conhece, agora o que a gente faz na prática? É claro que eu trabalho numa empresa gigante, né? Você falou de 200 a 500 pessoas, eu tenho 30 mil agora, que está pequena, né? Depois da crise, mas quando eu entrei em 2015 eram 55 mil empregados no mundo todo, né? Então é um grande desafio, mas assim, eu aprendi há muitos anos com o meu marido como é que se come um elefante, pedacinho por pedacinho, a única maneira de fazê-lo. Aí o que a gente faz? Como que eu daria de dica para quem está começando agora, que já está atrasado, né? Vamos combinar, e precisa fazer, e precisa, porque todos têm que fazer, todos. Ah, mas a minha empresa é pequenininha, você tem que fazer. Ah, mas eu tenho um e-commerce, você tem que fazer, porque você pode não ter até empregado, mas você certamente tem fornecedor, você tem uma listinha onde você tem o nome do cara que te dá o teu material e você tem cliente. E aí você tem que proteger o dado do cliente. Então, o que eu oriento? Né? A primeira coisa que você tem que fazer é uma análise de risco. Claro que essa análise vai ser tão robusta quanto seja o tamanho do seu negócio. Uma empresa gigantesca vai ter uma parruda análise de negócio. Uma empresa menor vai ter uma análise de negócios adequada às suas necessidades e ao seu porte. Mas é o primeiro passo, você tem que saber aonde que estão as suas fragilidades, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico ou operacional. Isso feito, eu sou fã número 1 do programa de compliance baseado nos 7 elementos, é o que eu uso a vida inteira, eu acho que é o perfeito, é completo o suficiente, não sobra e não falta elemento. Então, se eu tivesse que falar muito rapidamente, primeiro elemento, tom é the top. O número 1 da organização, seja a padaria do seu João ou seja uma multinacional, tem que falar, tem que verbalizar que ele quer a proteção a todos os direitos, que ninguém pode brincar com os dados pessoais, que não pode ter nenhum tipo de falta de cuidado com o armazenamento, que não pode compartilhar senha, esse é o básico, né? Não pode compartilhar senha, não pode ficar dividindo o computador com um amigo do filho que vai em casa para fazer joguinho, não pode. Tem que ter os cuidados básicos com isso, tem que falar com toda a seriedade, todo mundo tem que entender o recado. Se for grande o suficiente, ter os embaixadores de privacidade, assim como eu tenho mais de 300 embaixadores de compliance hoje na minha empresa, ter embaixador de privacidade também, aquele cara que está atento. Pô, mas aquela lista podia estar divulgada, como foi falado aqui, né? O cara do cadastro pode ter acesso a essa outra informação? Não pode. Então, alguém que está de olho fala, pô, isso aí não era para estar com você. Ontem, num grupo de WhatsApp, um camarada lá, que é amigo nosso, por engano, botou o exame médico dele ali. Acho que ele ia mandar para o médico, sei lá, e botou no grupo. Então, assim, todo mundo teve conhecimento ao exame de sangue, todos os exames de imagem que ele fez, ele jogou o arquivo todinho. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque assim como era ele fazendo dele, a gente pode cair numa esparrela aí de fazer de outro. Outro tema, o segundo elemento, regulatory oversight, ou
o ambiente regulatório. Quais são as leis que se aplicam à minha realidade? Eu vou pegar a LGPD, vou pegar as outras leis que tenham a ver com aquilo que eu faço e ver se eu estou adequado ou não. Depois eu vou para políticas e procedimentos. Quais são as políticas que eu já tenho, que falam de proteção de dados, o que eu tenho que melhorar? Aí vou para treinamento e comunicação. Eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que falar, eu tenho que comunicar, elas têm que ter ciência do que pode e do que não pode ser feito. Aí eu vou para os testes de controle para ver se tudo aquilo que eu defini na teoria tem aplicabilidade na vida como ela é. Se realmente estão sendo cumpridas aquelas regras, aquelas normas. Aí, obviamente, eu vou encontrar problema, porque tudo na vida tem problema, vai ter problema nisso também, e eu vou para o gerenciamento de problemas. Como é que eu gerencio isso? Aí eu vou ter o canal de denúncia, eu posso ter um tipo, né? Na tipologia do canal de denúncia, eu posso ter um título específico para privacidade de dados, para que as pessoas tenham essa noção de que elas podem e devem fazer uma denúncia se por acaso elas tiverem uma suspeita, um incômodo, ou mesmo uma denúncia sobre alguma coisa que está acontecendo errado. E, por fim, o reporte, que significa eu levar de volta para a alta administração, onde tudo começou, o que eu encontrei de problema, para que essa pessoa, seja o diretor-presidente, seja o diretor de pessoas, seja o diretor operacional, quem quer que seja, possa, já no tomo EDTOP, começando de novo o programa de compliance, atuar de maneira a resolver todos esses problemas que foram identificados. Eu acho que com isso a gente percorre tudo e eu estou dando uma dica prática para quem quer trabalhar com compliance e privacidade de dados. Perfeito. E você pegou exatamente minha próxima pergunta, era essa: como começar essa jornada? E você já deu o caminho das pedras bem feito, e eu acredito que, como você mesmo falou, desde multinacionais que já têm isso, deveriam ter isso mais implementado, há empresas que estão escalando, scale-ups, que estão crescendo muito rápido e precisam colocar esse tema em foco. Precisa vender, precisa crescer, precisa contratar pessoas. Mas se a gente deixar para pensar em compliance, a hora que a empresa estiver muito grande, a dor vai ser muito maior. E os riscos expostos durante essa jornada também acabam sendo maiores, né? Bom, eu vou colocar agora para o Alfredo. Do ponto de vista, a gente vive hoje num mundo novo, né? Um mundo diferente com o pós-pandemia, e a forma de trabalho mudou muito nesse sentido. A gente saiu muito do escritório para um trabalho remoto, hoje muitas empresas indo para um trabalho híbrido. E como que essa questão da gestão de identidades se adaptou ao longo desses anos com a questão desse trabalho remoto, pós-pandemia, e também com a aquisição de cada vez mais softwares de plataformas, né, infraestruturas em nuvem, e plataformas que rodam no modelo SaaS, onde a gestão da infraestrutura não está 100% com a empresa, está como serviço. Como que isso mudou na parte de gestão de identidades, na sua visão? Legal. Tem algumas coisas que são até tranquilas, né, versus anos atrás, né, que, por exemplo, começando pelas plataformas SaaS, né, as plataformas SaaS, elas pegaram um padrão já de conectividade com soluções de identidade e acesso e soluções de IGA. Então, é mais tranquilo para você fazer um onboard de uma solução dessa. Então, ela já nasce pensada para o mundo, né? Então, quando você falar aí de um RP, por exemplo, né? O RP, ele já nasce suportando essa conectividade. Então, esse lado SaaS eu considero mais tranquilo em termos de IGA, né? Não em geral, em termos de proteção. Em relação ao trabalho remoto, o que evoluiu muito e o que aconteceu muito, principalmente na pandemia, né? A gente tinha mercados como o mercado americano, que já era mais natural o acesso remoto, então eles estavam mais maduros com isso, tanto que para uma pessoa trabalhar numa empresa americana, eles pediam mais que ela morasse perto de um aeroporto
do que qualquer coisa. O escritório não importava, era mais para algum evento, né, algum encontro. Então, lá eles estavam mais maduros, mas, por exemplo, o Brasil não estava tão maduro, ou a Europa que não estava tão maduro com isso. E aí, nessa correria toda, teve duas coisas que tiveram que avançar. Uma, em relação ao controle efetivo do acesso, né, que o Léo falou bastante disso, então, multifator aqui, aí depois demandou por comodidade passwordless e outras coisas, né, e o acesso privilegiado, que o Léo comentou também ali, a parte do PIN, isso também se tornou muito importante. Então, como que as empresas tiveram que se organizar? Elas entraram com o IGA para ajustar bem esse acesso e deixar ele com o mínimo necessário para cada tipo de pessoa efetivamente. Então, se entra muita governança aqui para a pessoa efetivamente ter o acesso dela, principalmente terceiros que não necessariamente são igual funcionários, terem o acesso correto também, né? Então, teve uma boa regulagem disso. Entrou a questão do acesso privilegiado com soluções de PIN e PAN, né? PIN citado pelo Léo, como eu falei, e PAN para ter monitorar uma forma mais complexa ali a pessoa. Então, até vamos dizer, um usuário comum acessando o RP, eu poder até gravar ele trabalhando quando ele for mexer em uma transação crítica. Então, eu posso ter uma troca aqui de informações. O IGA fala para a minha solução de PAN quem que está mexendo com algo crítico, e aí a solução de PAN ela vai gravar e registrar o trabalho daquela pessoa, porque ela é uma pessoa de negócios mais crítica. Então, teve um foco maior disso, e foi uma correria, o pessoal se adequar a isso, né? E aqui não estava atrelado a compliance, porque sempre, assim, compliance, conformidade, puxava muito o IGA ao longo dos anos, e aí o acesso remoto começou a ter muito problema e acelerou demais esse lado. Então, essa convivência aí da parte Access Management com a parte de Governance, Identity Governance Access, aí elas se aproximaram demais, né, nesse momento. E aí virou algo, vamos dizer, mais inteligente. E aí entra também o acesso temporário, que o Léo comentou também. Então, vem um terceiro para executar um trabalho, ele precisa por 2 horas, ele vai ter aquele acesso por 2 horas. É um funcionário mais crítico dentro da empresa, às vezes de TI, vai ter um acesso por um tempo maior. Na revisão de acesso, a gente corta esse acesso ou não, ou ele ganha acesso por 3 dias para fazer um trabalho maior, por exemplo. Então, tudo isso evoluiu bastante com acesso remoto. Boa, excelente. Bom, a gente já está chegando aí nas considerações finais. Antes até de entrar nas considerações finais, onde vou dar um minutinho para cada um dar aquela palavrinha final. Mafê, eu queria te chamar para a gente abrir o QR Code pela última vez, para quem quiser fazer esse preenchimento, né, e concorrer ao voucher. Opa, tô aqui. Vocês me ouvem? Sim. Sim, então vamos lá. Vamos colocar aí na tela o QR Code, relembrar o pessoal que se você ainda não respondeu a pesquisa até agora, ó, a gente está nos momentos finais aí, então é o momento, responda que automaticamente você concorre a um voucher de R$500 para gastar no site Original Experience. Não dá para perder essa oportunidade. Fica aí, então, esse recado. E assim, eu estava dando uma olhadinha aqui nas perguntas, viu, João Gabriel? Eu vi que 2 delas que já foram feitas aqui, o pessoal já acabou respondendo ali enfim, tudo já foi dito aqui, eu acho que não restou nenhuma dúvida aqui para quem está participando. Caso a gente não responda, você tiver alguma dúvida ainda, fique tranquilo, mande mensagem para a Iteris, porque daí a gente grava um vídeo trazendo essas respostas a vocês. Tá certo? Combinado? Combinado. Legal. Então vamos rodar aqui as considerações finais, depois eu volto para você para a gente anunciar o vencedor ou vencedora. Legal, vamos começar com o Riva. Começou? Vamos começar com as considerações finais. Por favor, Riva. Tá certo. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, eu queria acrescentar alguma coisa sobre compliance que a Rogéria comentou, né? Que sobre os pilares de compliance, tem 2 pontos que eu acho que são bastante importantes, né? Primeiro ponto é a questão de atuar preventivamente, tá? Então, o que a gente verifica hoje em dia ainda é algo muito reativo. Então, esses assuntos são importantes, independente de ter lei,
independente de ter punição, né, preservar a identidade, preservar os acessos, preservar né, a informação de um cliente, informações corporativas, elas não deveriam ser feitas só porque tem uma lei agora aplicável e que pode ter alguma penalidade, alguma sanção num eventual vazamento de dados, enfim. Então, a gente ainda observa muita empresa, principalmente aquelas de um porte não tão grande, né? As empresas maiores, elas já têm isso, porque como elas cresceram, elas não ficaram grandes de uma hora para outra, esse crescimento no dia a dia, na maturidade dessas empresas, elas tiveram que implementar um bom programa de compliance, elas tiveram que montar, né, muitas delas capital aberto. Para ter o capital aberto, precisa ter uma estrutura de governança, né, parruda, né? Então, os dois pontos que eu queria deixar primeiro, essa questão de ser preventivo, né? Não atuar só, e eu falo isso porque, assim, na consultoria, a gente recebe muita demanda de, olha, eu estou com um problema. Pô, não é legal, compliance não é assim que se trabalha. Né? Eu estou com um problema é porque já aconteceu um problema. Ele não consegue fornecer para uma empresa que é importante para ele, porque ele não tem, né, não tem um código de ética, não tem um canal de denúncia, não tem né? Então, assim, atuar preventivamente é importante. E no programa de compliance, dois pontos que eu acho que eu sempre tive muito claro que trazem efetividade para o programa de compliance, além do tom at the top, comentado pela Rogéria, que é o tom da alta administração, e que eu acho que isso é escalonado, inclusive os gestores precisam transmitir isso também para as equipes, né? Então, um gestor que usa a senha, não, peraí, pega a minha senha aqui para você usar esse sistema que você não tem. Então, às vezes, então ele já está dando mau exemplo. Então, o exemplo é importante. E segundo, o treinamento, né? Treinamento e comunicação é a alma do negócio para o compliance. Então, se você, às vezes você implementa políticas, diversos controles, mas você não comunica direito a sua equipe, você não treina o teu pessoal, ou mesmo parceiros, fornecedores, né, terceiros, a gente sabe que tem muitos terceiros, pessoas jurídicas que atuam, né, em empresas ali, quase como um funcionário, porque ele é um terceiro, mas é um terceiro contratado ali, né, para fazer trabalhos, e tem acesso a informações, acesso a dados, inclusive de clientes das empresas. Então, essa parte de treinamento, Tony at the Top, eu acho que são dois pontos que eu daria destaque, né? E, por fim, aqui, agradecer o convite, me coloco à disposição para outras conversas aí, e acho que é muito válido. Espero que o pessoal aí que participou, que conseguiu assistir um pouco a gente ali, tenha aproveitado aí o que a gente comentou. Eu mesmo aprendi bastante aqui, a parte de tecnologia principalmente, né? A gente está sempre aprendendo e estou sempre à disposição. Então, quem quiser entrar em contato, tem ali a Mestra Consultoria, a gente tem o site, está no LinkedIn, né, algumas redes sociais, então fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente. Eu Obrigado, João. recomendo, hein? Quem precisar de um trabalho aí de compliance e governança corporativa, contem com a Mestra. Rogéria, por favor, suas considerações finais. Bom, queria mais uma vez, então, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, e queria deixar, assim, como mensagem final, que esse tema é o tema da nossa vida, é um tema sem volta, ou seja, daqui para mais, a gente só vai aumentar os controles, nunca diminuir. Quem tiver numa condição como a minha, ou estiver começando num novo job e tem essa amplitude, tem que lidar com vários países, que contrate assessoria especializada em cada um deles, porque as leis são muito específicas. Então, para dar um exemplo, aqui no Brasil, se eu avisar, eu posso monitorar o computador de um empregado. Nos Estados Unidos, eu não preciso avisar, eu posso botar um chupa-cabra lá e fazer online tudo que ele está fazendo, eu estou verificando. Se for no Chile, por exemplo, é muito raro eu poder. Tem países em que eu não posso de jeito nenhum, tem países em que eu não posso demitir a pessoa por justa causa, só com processo judicial. Então, para a gente poder fazer a coisa muito correta, para ter segurança jurídica em todos os nossos passos, como um profissional de compliance,
que a gente busque esse assessoramento para ter segurança naquilo que estamos fazendo em cada uma das localidades, das geografias em que a gente atua. Fica esse o recado final. Ótimo. Consegui aprender muito sobre compliance com todas essas suas dicas e tudo que você trouxe aí da sua experiência nisso. Muito obrigado pela participação, Rogéria. Léo, por favor, suas considerações. Legal, João. Bom, eu também começo agradecendo aqui a oportunidade de poder falar para essa audiência, estar aqui nesse roundtable, aprendendo também com cada um de vocês. Eu acho que, principalmente para aqueles que são do Cybersecurity, sabem que o aprendizado é algo diário, constante, e se a gente tem uma certeza é que a gente nunca vai acabar com isso. Então, é uma dinâmica que a gente tem que, principalmente, gostar bastante, né? Por isso que, quando a Rogéria fala que é algo relacionado à vida, é de fato isso, né? Muito do nosso tempo, que é o principal ativo que cada um de nós tem na vida, é dedicado para esses assuntos. Então, de fato, eu concordo muito com essa frase dela. Bom, para fechar aqui, eu acho que a gente tem bastante tecnologia para que a gente possa ajudar os nossos clientes com relação a isso, parceiros como a Iteris, altamente capacitados para que a gente possa trabalhar em conjunto com esse objetivo. Eu acho que isso é um ponto importante, é uma jornada grande, é uma jornada que precisa começar, como eu disse, fazendo o básico bem feito, mas que a gente pode chegar bastante longe com ela. A gente tem bastante espaço para isso. Vários pontos que a Rogéria colocou, que o Riva colocou, fora do ponto de vista de tecnologia, acho que envolve uma questão cultural. A gente precisa ter a cultura da privacidade de dados, a gente precisa ter a cultura de saber proteger as nossas identidades, a gente precisa ter a cultura dentro das organizações, do time de liderança, para que eles possam liderar pelo exemplo. Então, acho que são pontos importantes que a gente tem espaço ainda para evoluir, e a Microsoft, junto com a Iteris, vai ter bastante um prazer muito grande poder trabalhar com cada um dos clientes nessa jornada. Então, agradeço novamente, um bom dia a todos. Léo, obrigadão aí, acho que deu para também ver a questão da importância da tecnologia dentro de todo esse contexto, e a tecnologia como um viabilizador, não como uma solução final. Acho que esse aqui é o mais importante, né? A tecnologia, ela vem como um mecanismo para permitir que a empresa tenha maior segurança, que se previna riscos, previna fraudes e que fique realmente em compliance e com uma governança corporativa bem azeitada, né? Mais do que nunca, pessoas, processos e tecnologia precisam trabalhar juntos, né? Como a gente já escuta há anos, né? E nada mais atual, né? É uma frase que eu acho que ela vai ser sempre atual. Boa. Alfredo, por favor. Bom, começar agradecendo aqui a participação. Fico disponível nas redes sociais, estou com o Alfredo Santos, facinho de me localizar. De todas as considerações aqui, eu queria fechar só um ponto técnico, que é ter o cuidado de não tentar impor uma tecnologia de forma abrangente na empresa, principalmente considerando, como vocês falaram, a cultura, considerando diversidade de países e tudo. Então, tem que pensar muito nesse dinamismo, né? Você pode ter casos, né, como a gente tem que a China é um caso à parte, com aprovadores locais, com características locais, ou distribuição de dados também pelo mundo, que também exige ter uma dinâmica dentro da solução de IGA, né, e fora as aquisições. Então, são pontos que têm que ser levados em consideração antes de querer comprar, implantar uma tecnologia e forçar a tecnologia. Então, eu fecho com isso aqui. Boa. Não existe bala de prata, né? Todo e qualquer projeto de segurança de informação, de IGA ou de AM, ela exige uma empresa especializada, pessoas especializadas e tecnologias e plataformas, que muitas vezes não vai ser uma solução única que vai resolver todos os problemas. Na verdade, é um conjunto de soluções que juntas, trabalhando em conjunto, vão realmente atender os requisitos de negócio. Isso. Excelente. Bom, gente, do meu lado, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Foi um bate-papo super legal, passou extremamente rápido e foi muito enriquecedor aí do ponto de vista de conhecimento para todos, que é o principal objetivo desse webinar nosso, que é compartilhar esse conhecimento. Do meu lado, então, eu deixo só como mensagem final. Quer conhecer mais sobre gestão de identidades e acessos?
acesse o CAP Access Management como nossa plataforma aí de gestão de identidades e quer saber mais sobre governança e compliance, fale com a Mestra. Mafê, é contigo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço e parabenizo aí a todos, foram muito esclarecedores, muito bom aí esse bate-papo. Vamos então ao resultado do sorteio agora, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela está já fazendo figas para saber se ganhou o voucher. Aí a nossa produção já colocou então a tela aqui do sorteio. Vamos lá, gente, todo mundo aí, ó. Mandando energia positiva. Ah, já temos o nome, Rafael Santos Ramos, do Santander. Rafael Santos Ramos, parabéns, você ganhou então um voucher no valor de R$500 para gastar no site Original Experience. A produção entra em contato com você para saber como você recebe aí o prêmio. Obrigada pela participação e parabéns mais uma vez. Bom, João Gabriel, chegaram mais algumas perguntas com relação ao passo a passo ali, de como começar, né? Às vezes a pessoa não tem uma área específica para essa questão de segurança, e aí eu recebi um recado aqui da nossa produção falando que o pessoal da Iteris vai enviar um guia para quem está começando no e-mail que você fez a inscrição, né? A Rogéria falou bastante também sobre esse assunto, ela foi bem esclarecedora, só que vai chegar um guia para você, tá? Você que tem dúvidas aí de como implementar essas soluções para o seu negócio. Eu acho, Mafê, mais do que até que um guia, acho que vale a pena um bate-papo específico sobre isso, né? Então, conversar com a Iteris, a gente traz a Microsoft, traz o Riva aí com a Mestra, para a gente juntos conseguir passar esse conhecimento de uma forma mais exclusiva, né? Perfeito, com certeza. A conversa só começou aqui, né, João Gabriel? A gente sabe que, Exato. que depois que as coisas continuam. E se você perdeu alguma parte aqui desse bate-papo, fique tranquilo, porque esse vídeo ele vai estar na íntegra no YouTube da Iteris. Então, você pode acessar lá, mandar para os seus colegas que perderam. Enfim, tá tudo lá e também vão ser disponibilizados alguns highlights sobre o evento. Muito obrigada, mais uma vez, parabenizo a todos pelo debate, ao João Gabriel pela condução, com certeza vocês reforçaram a importância das empresas investirem em governança de identidades. A gente sabe que ética, transparência e respeito pela privacidade são fundamentais. Obrigada e a gente se vê no próximo Cap Talk.